Hoje a gente vai abordar um viés bastante sutil, tá? Mas que não é porque é sutil que deixa de ser verdadeiro, que deixa de ser pujante e etc, tá? Nós vamos falar do analfabetismo funcional e a mentalidade de aposentadoria. É isso. Duas maldições zonas assim, ó, cara e coroa da mesma moeda. Toda virtude, toda proteção, tudo que é bom pode ser subvertido. O bom pode se perverter no mal. Aposentadoria é uma coisa para ser boa, é uma coisa que é para ter um espírito de garantia, de proteção. A vida é um princípio ativo. A vida propriamente dita é princípio de ação, é fazer, é construir, é produzir, tá? Viver é produzir mais. A vida perfeita é aquela que está feita, no sentido que não está interrompida, não se interrompeu em patamares menores da mera sobrevivência. A aposentadoria é um meio para garantir a ação. É uma proteção em função e em favor da ação. Quando alguém tiver idoso, tiver trabalhado o tempo mais forte da vida, vai ter uma decrepitude, vai ter uma perda de potência, que a aposentadoria é para garantir esse momento. Agora, pode existir a subversão disso, e a gente vê isso todo dia, que é trocar uma garantia por um fim em si. Pessoas que não buscam a constituição de uma aposentadoria para, quando estiverem idosos, quando estiverem fracos, conseguir continuar a produzir, porque vão ter uma proteção. Não, ao contrário, deixam de produzir, renunciam à vida ativa, tá? Para ter como meta a aposentadoria em si. Mais comum que peixe no mar, gente. Mas é mais comum no peixe do mar. E aí o cara vai construindo um monte de coisas, e o analfabetismo funcional é extremamente entrosado com isso. O analfabetismo funcional é a troca das possibilidades ativas da vida por situações exclusivamente passivas. A inteligência do analfabeto funcional é uma inteligência reativa, uma inteligência anã. Ele é só funcionário. É só isso. Ele tem a mentalidade de funcionar, ser em função de algo, mas nunca por si. O camarada, quando subverte a aposentadoria, tá? Que deixa de ser uma garantia para produzir, ela busca ser um fim em si, ele está incorrendo no mesmo esquema mental, no mesmo esquema psíquico, na mesma disposição interior do analfabeto funcional. Ele faz uma cisão. Ele não é integrado com as coisas, ele é separado das coisas. Ele cumpre a função, ele cumpre o mínimo, tá? E ele cumpre absolutamente o mínimo. Quando eu conseguir parar de trabalhar, eu vou viver. É isso aí mesmo. Ele acha que na hora que ele parar de trabalhar, ele aí que ele vai viver. Então ele já fez uma cisão. Isso é analfabetismo funcional na veia, gente. Absolutamente. O analfabeto funcional, ele não acha que a função é a vida, é uma sobrevida, é uma sobrevivência. Ele está ali em função do outro só naquela superfície. Ele matou, o analfabetismo funcional mata plenamente a realização humana como vocação. Uma pessoa vocacionada a um negócio, ela não tem a separação entre o que é a dimensão da vida, o que é a dimensão da produção. É tudo junto. O camarada que é vocacionado para uma atividade intelectual, ele vai estudar até o último dia, até minutos antes de entrar no caixão, o cara está estudando. O cara que gosta de arte, ele também vai estar sempre fazendo isso. Ele não tem uma divisão. Aqui é o horário de trabalhar, aqui é o horário de viver. Isso é analfabetismo funcional na veia. Eu vi aquelas coisas assim que falam, é complicado estudar direito, porque direito é um problemão, porque muda todo dia, então vai ter que estudar sempre. Isso é colocação de ignorante. Isso é colocação de ignorante, absolutamente ignorante, e que está vivendo essa mentalidade de aposentado. Exato.
Olha só, vai ter que estudar sempre. Primeiro, como se fosse um problema em si. Segundo, tem um desconhecimento, uma brutalidade. Aí é o seguinte, o direito muda sempre, então sempre tem que estudar muito. Ignorante, é absolutamente ignorante tá falando isso. Você tem que estudar sempre, porque tem que estudar sempre, porque você tem que alcançar camadas mais profundas do saber, camadas mais profundas da realidade. Estudo não é só erudito, não é só objeto científico, é maturação da vida, é vida refletida, é a própria reflexão da biografia, do que eu faço com a vida. Tem? Isso de uma pessoa que é conscienciosa, ela está sempre no princípio ativo, que ela sempre elabora. Não existe essa divisão. Então, a própria medida que você faz essa divisão, você já está matando vocações para colocar todo mundo como funcionário. Isso, como funcionário no patamar mais rápido possível. Que é, então, em função de sobreviver. Tá, o analfabetismo funcional é uma forma de sobrevivência imediatista. E muitas vezes ela até vai ser necessária do teu devido lugar, mas você tem que vencer isso. Isso aí precisa. Tem outra questão muito no meio jurídico que se fala demais. Não, estuda para concurso, estuda muito, cara, para concurso, porque depois nunca mais precisa estudar. Aí tá com a vida feita. Outra forma de mentalidade de aposentadoria, tá? Que subverte o sentido de estudar. Primeiro que estudar para concurso não é estudar, gente. Fale o que for, estudar para concurso não é estudar. Começa por aí, quando muito, otimistamente é se instruir. Otimistamente é uma instrução. E quando você já tem a mentalidade que eu vou ter um princípio de ação até um X momento em que a ação não é mais necessária, você já está dentro de um esquema de analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que faz alguma ação forçado por uma circunstância, aquilo, para acomodar alguma coisinha. Aí desde então ele só funciona. Ele até trabalha, mas não produz. Tá? Por quê? Porque ele não produz, porque ele não metaboliza, ele não cresce. O princípio ativo é que é a expansão. Ele pode expandir. E aí ele vira igual a mentalidade de aposentado. Agora eu já posso emburrecer. Eu já fiz esforço suficiente para alcançar alguma coisinha. Gente, você pega outros mensagens, quanto que pode faltar? As pessoas têm falta. O direito de faltar para você ser aprovado é 25%. Isso é um absurdo. Você não tem que ter o direito de faltar as coisas. Você tem que ir todo dia. Aconteceu algum problema, você não vai. Mas toda essa mentalidade do limite do princípio de ação, isso é analfabeto funcional, gente, claramente. O analfabeto funcional, ele recusa o aprofundamento. Ele quer o máximo, ele quer o mínimo de superfície, ele fica na superfície, ele precisa defender, até aqui eu vou, a partir daqui não é mais eu, porque isso que aquilo, absolutamente. O analfabeto funcional, na medida em que ele é funcional de funcionário, é o que faz o mínimo. A lógica funciona faz o mínimo, absolutamente essa. Então assim, ele tem que entender o mínimo, ele foge do aprofundamento. Se aprofundar, expande. O aprofundamento implica atividade leitora. Sim. Para que você leia a realidade, você tem que ler tudo. Você tem que ter uma atitude de leitura. Tá? O analfabetismo funcional é um problema de atitude. Tá? Então, assim, se você não tem uma atitude de leitura, você não tem uma atitude de aprofundamento, você cai na mentalidade de aposentado. O que é? É uma busca de proteção. Proteção, conforto, segurança. Ilusão, gente, puta ilusão. É uma proteção, uma falsa proteção. O cara quer se proteger, tá entrando num buraco. Ele troca o princípio da força, que é o crescimento, pelo princípio da segurança, que não existe. Exatamente isso. Então o analfabeto funcional faz isso, tá? Em vez de buscar você estudar, desenvolver, autoconhecer, você vai buscar força, que é o princípio ativo. Agora você troca por segurança, fica nessa ilusão, tal. O analfabeto funcional fica nisso, ele acha que ele está seguro ali, falando a coisinha, tal, não fala isso, tal. Então assim, essa mentalidade de aposentado, mentalidade de aposentadoria é muito grave, tá? E a gente está lotado de pessoas que vivem isso da vida. Gente, as carreiras diversas padecem desse problema.
A própria ideia de carreira, ela é um pouco complicada. Não é exatamente igual a mentalidade de aposentado com a mentalidade de carreira. Só que a mentalidade de carreira pode facilmente ser pervertida para a mentalidade de aposentado. Tá? Então assim, gente, pensando no princípio de ação, quando que a gente vai morrer? Quando a ação acabar. O princípio da morte psíquica é quando eu deixar de expandir. No momento que eu deixei de expandir, eu morri. Que é o que você vai chamar da vida interrompida. Quando você fala na teoria das camadas, tá? São teorias que você pode falar de interrupção. O cara chega até aqui e fala, aqui eu interrompi. Quando o cara aceitou num X patamar, a partir de agora o objetivo é aposentar, a partir de agora eu interrompi. Eu deixei de seguir a perfeição. Ponto. É uma modalidade de analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional tem graus. E até o grau que o cara vai lá. Até aqui eu vou. Não quer dizer que você tem que fazer estudos acadêmicos, eruditos. Não. Você tem que ter uma atitude de abertura para aumentar a sua cognição. Vamos lembrar sempre, gente. Cognição é função vital. Você precisa para viver bem, tá? Da inteligência, tá? E é viver que também expande a sua convivência, a sua inteligência, tá? E se você castrou, você deixou de aprofundar, interrompeu, tá? E ali você se interrompe. Mentalidade aposentada, a gente tem que ter muito esforço para não cair nela, tá? Muito esforço, porque ela é muito difundida, sabe? E, mas é muito difundida, no mau sentido. Não quer dizer que você não tenha nenhuma proteção, não quer dizer que você não tenha nenhuma ocupação de previdência com o futuro. Óbvio que tem que ter previdência, gente, mas não pode subverter uma coisa com a outra, senão você é analfabeto funcional, vai ter uma vida funcionária e vai ficar no giro. Quando você cair na tão caída, esperada aposentadoria, você vai ver que ela é um pesadelo. Que ela literalmente é um pesadelo. Aí você pode descobrir que, ficou tarde. Inteligência, posição ativa, você não desenvolve assim, quer desenvolver, não, é um processo de muitos anos. Você esperar aposentar para daí você achar que você vai se cultivar, meu cara, um abraço, você chegou na estação de trem, o trem já foi lá para frente. É assim mesmo que funciona. Dramas feito esse, gente, é de monte. Todo mundo aqui sabe disso, conhece um monte de gente vivendo drama que aposentou, uma angústia, porque o cara ele não se constituiu. Tá? Isso que é verdade, ontologicamente. Um abraço.